de Esta perseguição... conferência será gravada agora. Bom, retornando, vou fazer um breve histórico em relação ao assédio moral, como vinha sendo tratado no cenário brasileiro, né? E a gente nota o assédio moral como um comportamento que nasceu desde os primórdios da humanidade, a gente nota os comportamentos, mas no cenário brasileiro ele só passou a ser estudado há mais ou menos perto do ano de 2000. A primeira sentença a citar a palavra assédio moral, reconhecer o comportamento, ela surgiu no ano de 2003. Naquela data, o processo já corria há mais de 15 anos, tramitava no Judiciário Brasileiro, como um comportamento denominado perseguição no ambiente de trabalho. Então, o que a gente nota? É uma ciência muito nova, é uma ciência que ainda não se encontra na maioria das grades curriculares de estudos, né? Das universidades brasileiras como um todo. A gente percebe muito o assédio moral na grade curricular do curso de psiquiatria. Ele já vem sendo trabalhado há mais tempo, né, com mais rigorosidade, com mais cautela, com mais cuidado. Ele vem da psicologia propriamente dita, muito mais na psicologia do que na medicina. A medicina, ela passa muito despercebida quanto às questões de assédio. A gente não vê na medicina o conteúdo relacionado ao assédio moral, e isto ocasiona diversos erros processuais, principalmente nas perícias médicas, nos cursos de direito, de administração, as ciências sociais têm um pouco ainda meio... também já está começando a incorporar isto nos seus conteúdos, certo? Mas no direito ela vinha sendo tratado como questões que envolvem o direito de personalidade, a dignidade da pessoa humana, mas a lei como um todo, ela não abraça as causas de assédio moral com toda a eficiência que requer a prática. Então, isto era um cenário que deixava muito a desejar. Por quê? Porque, tratando-se de uma ciência nova, né, então, ainda não bem incorporada nas práticas, acabava passando despercebido. A lei não abraçando impede, muitas vezes, de que ela seja devidamente assistida, né? Então, esse cenário ocasiona o quê? Ocasiona um sofrimento muito grande para quem vivencia a prática do assédio moral, porque acaba desamparado, muitas vezes, para as questões de saúde, quando é submetido a uma perícia médica, certo? Ela vem sendo tratada, inclusive tem um trabalho do professor desembargador Sebastião Oliveira, que ele fala que a gente deve assistir o assédio moral não pelo direito da dignidade da pessoa humana, mas pelo direito a um ambiente saudável, que é o artigo 225, se eu não estou enganada, da Constituição Federal. Então, se olhássemos por esse outro lado, seria mais fácil de abrigar as questões de assédio. E sendo uma questão que envolve direito à saúde, aí também já fica mais fragilizada. Por tudo isto, nós entendemos que o mais adequado é que seja aprovada uma lei própria para o assédio moral. Existindo uma lei própria para o assédio moral, toda circunstância muda de cenário, porque sendo crime o assédio, ele se torna um comportamento proibido, né? E hoje no Brasil, o que existe a nível de lei? Sobre assédio moral não existe nada. Existem leis correlatas que abrigam as questões de assédio, o dano moral, a prevaricação, a improbidade, o direito à saúde e diversas outras legislações que eu inclusive listei algumas aqui que eu acho que dá até para eu passar de imediato para os senhores. Então, hoje, o que existe tramitando? Existe no Senado Federal, no Congresso Nacional, diversos projetos de lei.
existe um projeto de lei que tramitam há décadas, mas até hoje não foi aprovado. Já foi aprovado em diversas instâncias, em algum momento acaba que o projeto acaba engavetado ou não caminha, certo? Nas instâncias que já passaram, foram devidamente aprovados. Mas, o momento atual, no ano passado, em julho do ano passado, a OIT aprovou a Convenção 190, que nós já disponibilizamos para o Dr. João Rios, né? E essa Convenção 190, ela necessita ser referendada pelo Brasil, né? E ela responderia a nível de criação de lei às nossas necessidades enquanto responsáveis por acolher as causas, as questões de assédio moral, certo? Aqui no Amazonas, né, eu, a Denilda, a Sandra, somos da Universidade Federal do Amazonas. Depois de muitos e muitos casos que eclodiram dentro da universidade, o Ministério Público sugeriu a criação de uma atenção especial. E o que foi feito aqui? Hoje nós temos uma comissão que trata exclusivamente dos casos de assédio moral. Esse modelo que nós temos na universidade, é uma outra proposta que nós colocamos na reunião passada, é que seria talvez um modelo mais adequado para tratar as questões nas instituições brasileiras como um todo. Porque ele assim como a junta médica, assim como as comissões disciplinares, assim como outros comportamentos, as comissões que estejam devidamente formadas, bem formadas, elas poderiam dar o olhar necessário para as causas de assédio. Então, nós tínhamos a criação da lei, a criação de comissões, e a gente propôs que essas criações de comissões fossem devidamente regulamentadas, né, no nosso governo brasileiro, para que a gente tivesse um trabalho uniforme em todas as instituições, pudesse trocar informações, formar uma rede de troca de conhecimentos, fortalecer, né, as tratativas para as questões de assédio, se ajustar à legislação. Então, são diversos pontos que estas comissões poderiam contribuir no fortalecimento do enfrentamento ao combate. Eu não me lembro, Angelita, qual era o terceiro ponto que nós tínhamos colocado. Você recorda? Era a legislação, a criação de comissões e a normativa. João Rios, né? Por gentileza. Obrigado, professora Isabel, pela aula, você realmente sabe muito. Bom dia a todos, desculpem o atraso, porque o rapaz da NET chegou 2 minutos para as 10 e derrubou a minha NET aqui em casa, e ele está lá. Se cair, eu volto de novo. Mas, em nome do senador Teomário, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. O senador vai entrar aqui já já, dar um bom dia para todos, umas boas-vindas, e tem que sair, inclusive com o doutor Coaraci Nogueira aí, Castilho, que é o nosso assessor legislativo também. Eu montei um roteirinho aqui, só porque nós somos 12 pessoas e tem previsão de chegarem mais. Então, eu gostaria de combinar com vocês de umas falas de 3 a 5 minutos, mais ou menos, que aí dá tempo todo mundo falar, e eu acho que é o suficiente para a gente... Não vou controlar o tempo de todo mundo, vai ser um acordo de cavalheiros. Eu sugeriria, a professora Isabel ia passar a palavra para ela, eu sugeriria agora, as pessoas que estão chegando agora pela primeira vez a essa reunião, que se apresentassem e usassem o seu tempo. Doutor Eduardo Modena, doutor Arthur Napoleão, doutor Eurico Santos, doutor Coaraci, quem mais? Acho que esses são os novatos. Tem mais gente para chegar do serviço de qualidade. Doutor Arthur. Oi? Tem doutor eu, Arthur, Marina. Bom dia, Marina, bom dia a todos. Que não está aparecendo seu nome. Ok. Então, vamos lá. Eduardo Modena, comecemos pelo senhor. Seja bem-vinda, doutora Lucimar Bonfim. Ela é do TRF,
aqui do Distrito Federal e está acompanhando também. Depois ela nos vai falar a experiência dela. Então, seria isso. Aí a gente voltaria para os colegas do Legislativo, que não chegaram ainda, com a doutora Isabel, explicando o que eles trabalharam essa semana, e passaremos para todos os colegas, e no final a gente traria as definições que nós tiramos, né, os encaminhamentos. Doutor Eduardo Modena. Pode falar, doutor Eduardo, estamos lhe ouvindo. Doutor Eduardo, não estamos conseguindo lhe ouvir. O que eu vou sugerir? Que às vezes resolve. Saia e entre de novo. Tá? Enquanto isso, vamos passar para o doutor Napoleão. A transmissão caiu muito agora. Bom dia, meu nome é Eduardo Modena. Eu sou consultor legislativo do Senado na área de direito do trabalho e direito da previdência social. Doutor Arthur, por favor, o senhor, enquanto ele volta. Bom dia a todos, é um prazer participar dessa reunião, poder colaborar com todos. Agradeço muito o convite que me foi feito pelas professoras Maria Angelita e Romilda Araújo. Pois bem, eu sou juiz federal em Pernambuco, na 17ª Vara Federal, na cidade Polo do Sertão, São Francisco, Petrolina. E quando do convite, eu fiquei muito honrado pelo convite e muito feliz por poder colaborar com o tema. Porque, para mim, essa questão do assédio moral é um câncer que há nas organizações. E um câncer por quê? Porque, no mais das vezes, nós só descobrimos quando há um suicídio, quando há algo muito grave, e aí nós paramos e pensamos para ver o que aconteceu. Então, agradeço a todos e espero poder colaborar com o meu melhor para esse grupo. Obrigado, seja bem-vindo. Doutor Eurico, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Espero que me ouçam. Meu nome é Eurico Santos, eu sou consultor legislativo no Senado, trabalho junto à área de Direitos Humanos e leciono Sociologia na Universidade de Brasília. Estou chegando agora no assunto aqui, vejo um monte de gente qualificada. A primeira coisa que eu vou fazer é escutar e, eventualmente, a gente colabora com alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eurico. Doutor Eduardo Modena, é assim que se pronuncia, né? Desculpa. Vamos ver se agora melhorou. Depois a doutora Marina. Nós poderíamos fechar nossas câmeras, que às vezes a conexão melhora com a parte visual fechada, deixar só ele aberto, talvez.
Doutor Eduardo, não conseguimos lhe ouvir. O senhor desligou o som agora, não ouvimos nada do que o senhor falou. O seu som não está bom. Consultor legislativo do Senado na área de Direito do Trabalho e Direito da Previdência Social. Eu entendi, é porque está tendo um atraso na voz dele. Mas entendi. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Marina Vale, por favor. Alô, você. agora ouvem? Agora ouvimos. Bom dia, pessoal. Eu sou Marina, sou psicóloga do Senado e eu sou chefe do Serviço de Saúde Ocupacional. E esse nosso serviço, né, ele é considerado porta de entrada para os casos de assédio moral e assédio sexual no Senado. E aí eu estou aqui para, se vocês quiserem, né, depois na reunião que eu fale sobre a nossa campanha de assédio, sobre o nosso fluxo de atendimento dos casos, né? Tem um ato do primeiro secretário do Senado que também fala normatiza, né, sobre esses casos. Se vocês precisarem que eu fale um pouco sobre isso, eu estou à disposição. E também querendo aprender aqui com vocês. Como? Doutora Marina, eu estava pensando em você começar e já apresentar o serviço ocupacional para o pessoal, para eles saberem o que temos no Senado. Certo. É o seguinte, como as pessoas, né, vocês sabem muito bem que as pessoas têm muito medo, né, de denunciar o assédio moral e o sexual também, por conta das retaliações que podem ocorrer, né? Principalmente se os servidores são de um vínculo mais frágil, né? Ou colaboradores terceirizados, estagiários. Então, a gente criou essa porta de entrada no nosso serviço de saúde por conta do sigilo profissional que a gente tem, né? Então, a gente consegue acolher as pessoas, né? Tentar entender qual é a questão, dar as orientações, os canais de denúncia, de uma forma sigilosa, num primeiro momento. E tentar empoderar as pessoas para procederem com a denúncia formal, que ela é feita na Secretaria de Polícia do Senado, né, que a gente tem uma pequena delegacia dentro da instituição. E aí é possível abrir um boletim de ocorrência, instaurar inquérito, né? Como o assédio moral ainda não está tipificado, se não for possível achar nenhum crime correlato, né, o processo segue para a nossa diretoria geral para as investigações administrativas, né? Sindicância, processo administrativo disciplinar. Então, a gente tem um ato que foi colocado pelo primeiro secretário do Senado em 2018, que ele coloca todo esse fluxo, né? Como é que a pessoa deve proceder, quais setores ela deve ir, como é que o processo caminha lá dentro do Senado. Tem também as medidas acautelatórias, né, que a pessoa pode dispor quando ela faz a denúncia. Então, enquanto a denúncia está tramitando, né, o processo, a vítima, né, ela pode ter a lotação mudada, o horário de trabalho, o que for necessário, né, entre as partes, para que o processo ocorra de uma forma tranquila, né, e para que a pessoa não sofra mais durante o processo, né, os envolvidos. Então, o Senado resolveu fazer essa diferenciação entre comunicação do assédio, isso é uma coisa, e denúncia de assédio, que é outra coisa, né? Então, assim, o nosso serviço, ele é um serviço de comunicação de assédio, né? A pessoa vai lá, comunica e recebe todas as informações, orientações, acolhimento, acompanhamento psicológico e tudo mais.
né? A gente faz mediação de conflito, quando é o caso, né? A gente tenta intervir junto às chefias, né? E tudo mais. E tem a denúncia, que realmente aí é algo mais formal, né? Que envolve a pessoa já colocar, né? A vítima colocar o seu nome, né? Fazer toda a denúncia, e aí já não tem mais... ela já não fica no anonimato, né? Quando tem a denúncia, ela precisa dizer o seu nome e tudo mais, as testemunhas e o processo todo correr. Então, acho que é esse o dispositivo que a gente tem no Senado, tem funcionado, né? Assim, dentro do possível, porque sempre tem outras questões, assim, as pessoas ainda têm muito medo, né? Às vezes elas buscam, eu quero só mudar de lotação e pronto, né? Eu quero fugir desse problema e pronto. E a gente tenta ver que não é bem assim, né? Que é preciso a gente agir. Por isso que a gente fez uma campanha grande, né? Que é contínua. Até o João Rios está nessa campanha, né? A gente fez alguns totens assim de madeira em tamanho natural, com alguns servidores posando para a campanha, com cartazes, com alguns dizeres, né? A gente colocou em vários locais do Senado, a gente fez cartilha, cartazes, vídeos até de senadores falando sobre assédio, sobre a campanha. E na nossa pesquisa de clima organizacional, a gente colocou questões sobre assédio também para os colaboradores poderem dizer se eles estão sofrendo assédio. Então, a gente está tentando, né, vamos dizer assim, atacar em várias frentes para ver se a gente consegue combater o assédio moral e o assédio sexual na casa. Obrigado, Marina. Terminou? Sim. Obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Eu tenho uma sugestão. Doutor Castilho, por favor. Doutor Castilho é nosso assessor legislativo. Está com a gente no nosso gabinete. Bom dia, tudo bem? Sou Castilho, sou advogado criminalista também. E eu pude observar que, acho que foi a Romilda, disse que tem vários projetos de lei que foram arquivados ou não. Eu, rapidamente aqui, como é a primeira vez que eu estou entrando no grupo, eu relacionei os mais importantes. Existe um projeto de lei do autoria Câmara dos Deputados, assinado pelo Rodrigo Maia, que muda o Código Penal para tipificar o assédio moral. Esse é um dos projetos. E no Senado Federal, nós temos aqui do senador veneziano Vital do Rego, alterando o decreto-lei, que é a lei trabalhista, também com relação ao assédio moral. Então, esses dois são os principais que eu pude rapidamente selecionar aqui. Estamos à disposição, como disse o doutor aí, eu só vou ouvir para poder depois tentar auxiliar o João nesse procedimento aqui no Senado Federal, em nome do senador Tomário. Obrigado, doutor Castilho. Ok, obrigado. Alguém que gostaria de falar agora? Angelita, Romilda, basta levantar a mão que eu cedo a palavra. Eu vou fazendo aqui a listinha de oradores. Angelita, doutora Angelita, por favor. A fala da Marina me chamou a atenção com esse papel desses setores de acolhimento e enfrentamento ao assédio moral nas organizações. Ela disse uma coisa que me chamou a atenção, que é justamente a pessoa que passa por essa experiência querer fugir. Ela não quer se envolver com questões judiciais, com coleta de provas, com perícia médica, ela não quer ter que correr atrás de arrolar testemunha, porque como a professora Isabel e a sua colega, que é psicóloga no SECAM, informou, o assédio moral ele não é um problema isolado. No momento que você tem que enfrentar a condição de assediado, ou assediador, né? Porque tem pessoas que nem têm consciência de que está cometendo a violência, isso é um outro problema.
Daí você tem toda uma trajetória que é muito danosa à organização laboral. Então, a primeira reação das pessoas é fugir, mudar de setor, se transferir, pedir exoneração, né? Mudar e vender flores na feira, ao invés de participar de organizações nocivas e letais. Então, uma das discussões que a gente teve com a Romilda e com o João Rios foi a ideia da cultura inclusiva. Há de se sensibilizar para uma mudança de mentalidade a respeito de uma sociedade violenta. Então, eu sei que fugir, às vezes, é a única alternativa, mas aqui talvez nós teríamos que imaginar outras formas de enfrentamento também, né? Me chamou muita atenção, porque é doído, né, Marina? Imaginar que a pessoa queira fugir, e às vezes fugir é um ato de coragem, né? De preservação. Isso. Eu queria colocar isso. Pois é. E às vezes a gente tem que, a depender do estado de saúde da pessoa, né? Como a gente sabe que o assédio moral ele é muito nocivo para a saúde, causa depressão, transtorno de ansiedade, ideação suicida, né? Então, às vezes a gente tem que mudar mesmo a pessoa, né? De lotação, porque para essa sobrevivência, né? Da saúde mental, da saúde física como um todo. Eu considero um tratamento paliativo. Mas eu penso que esse grupo, nós, enquanto pessoas que estamos sensíveis ao tema, devemos, para além do tratamento paliativo, criar as possibilidades de debate para uma cultura inclusiva, para mudança de paradigma, mudança de mentalidade, sabe? Assim, e isso não é um trabalho fácil, né? Isso é um trabalho que se dilata no espaço e no tempo laboral, né? Obrigada. E é um trabalho né, que envolve múltiplas disciplinas, múltiplas áreas, não é? Porque é um trabalho de conscientização e que tem que fazer com que as pessoas percebam quando, em que momento, porque não há o assédio sem o assediador e o assediado. E às vezes aquilo que a Angelita falou, o assediador nem sabe o que está fazendo, né? Não tem consciência disso. Então, assim, e a gente está numa cultura que parece-me que não trata a violência como algo violento. É natural. É uma brincadeira. Eu não fiz nada demais. E aí, quando se tem uma punição, mas como? Ela é muito sensível, ou ele é muito sensível. Não é para tanto. Então, aí a gente acaba naturalizando a própria violência, né? Então, é por isso que eu penso, quando a Angelita fala de uma cultura inclusive, quando a gente fala de um estudo, quando a gente fala de legislações, a gente não pode perder de vista toda essa complexidade, né, que o tema requer. E eu estou aqui só para ouvir também. Meu nome é Romilda, pessoal. Eu sou professora de psicologia e de filosofia. O tema me interessa porque eu acho que é um tema muito rico e me interessa basicamente em termos de pesquisa voltada para a pessoa com deficiência, porque eu sou uma pessoa cadeirante, eu sou uma pessoa com deficiência, e eu acho que a gente discute muito pouco isso, né? Essas questões também nos espaços laborais, da violência, do assédio, das brincadeiras, né? E que, na verdade, é assédio. E que a gente, muitas vezes, não tem esse olhar. Por isso, o meu interesse pelo grupo, pelo estudo e por toda essa discussão. Acho extremamente significativa. Obrigado, doutora Romilda. Seja bem-vinda. Marina. Pois é, sobre isso que a professora falou, né? Da pessoa com deficiência, a gente tem percebido que as minorias, né, são quem mais sofre qualquer tipo de violência, não só o assédio em si, né, que ele é mais reiterado, mas violências pontuais também, que não deixam de ser violência porque são pontuais, né? Então, a gente tem pensado estratégias de como agir, né? Como prevenir, principalmente. E a gente pensou em fazer oficinas sobre diversidade, né? Seria uma forma colateral de atingir também o assédio, né? Que é tratar essa questão da diversidade, né? Da inclusão na organização,
das pessoas, enfim, né, das questões de gênero, de raça, pessoa com deficiência, trazer textos, né, e boas práticas de outros órgãos para discutir nas várias secretarias, né, em pequenos grupos, aí depois a gente faz um debate. A gente está com alguns planejamentos assim para ver se a gente consegue debater tudo isso nos locais de trabalho, né, porque as pessoas tendem a participar mais quando a gente vai no local, mas agora com a pandemia está mais difícil, mas era um plano nosso antes da pandemia, de poder discutir a questão da diversidade para ver se a gente consegue prevenir os assédios, né, que acontecem com as minorias, né, e outros tipos de violência também. E melhorar a inclusão. Bom, quem mais gostaria da palavra? Doutor Arthur, do que a doutora Marina falou, do que o Senado usa, nós temos o cuidado, pelas palavras dela, com a confidência, até mesmo para proteger, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista empregatício, porque nós temos pessoas, como ela disse, de caráter empregatício mais frágil, que são os temporários. E nós temos também uma delegacia, e eu nunca tinha, Marina, feito essa ligação. Nós temos a polícia do Senado, onde eles têm a capacidade de instaurar inquéritos, porque antes eram apenas, embora esteja na Constituição polícia, mas eles agiam mais como segurança do prédio, segurança das pessoas. Mas agora não, eles se remodelaram, então tem um caráter de polícia, tem um setor, umas meninas que trabalham lá tratando de assédio, e são meninas, são, né, o que recebem isso. No seu tribunal, como é que é feito? Qual a minha intenção? É trocar fichinhas, é trocar figurinhas entre o Senado, entre o seu tribunal, entre a... Por favor. Eu sou vinculado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E até onde eu sei, não há uma política voltada para coibirmos o assédio moral. Por favor, não quer dizer que não haja. Tá? É sabido que em algumas varas existe um verdadeiro clima de terror. Tem uma determinada vara em Sergipe que de 15 servidores, 16 tomam remédio tarja preta por causa do assédio. Eu já vivi isso, e eu aproveito a fala da professora Romilda, que é quando ela tratou a figura do assediador, que às vezes ele nem tem a noção do mal que ele está fazendo. Nesse caso, eu darei nome aos bois, porque felizmente o resultado foi excelente. Numa vara criminal federal do Ceará, tinha um servidor muito tímido. Inclusive, depois descobrimos que ele tinha em algum aspecto, Asperger, né? Um pouco de autismo, e ele era muito tímido. E os colegas tiravam muita brincadeira com ele, muita, tá? E ele era todo certinho, e aí o pessoal tirava onda, e o coitado ficava nervoso, e aquilo dali me deixava assim, pessoal, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Até que um dia, a diretora da vara sentou com todo mundo, sentou com o rapaz, e, digamos, num círculo de paz, trazendo um pouco da justiça restaurativa, ela conseguiu com que aquilo parasse. Então, aquele servidor que estava com a produtividade baixíssima, porque ir para o trabalho para ele era um inferno. Porque o pessoal tirando onda, o pessoal brincando. Mas entendam, os colegas, aparentemente, né, o faziam tentando desinibi-lo, porque o cearense é muito gaiato, gosta muito de contar piada, tal. Mas, infelizmente, essa boa intenção não era revelada nos atos.
O fato, por isso que eu falei que foi uma experiência muito a partir, né, dessa situação trágica, mas foi muito produtiva, que, parado esse assédio, tá? Essa assédio horizontal dos colegas, criou-se um clima de proteção para esse rapaz, um clima de inclusão. Então, por exemplo, ele tinha dificuldade em trabalhar em local barulhento. Aí, veja bem, foi a pedido dele. Colocou-se numa sala onde ele tinha melhores condições de produzir. O rapaz cresceu pessoalmente, inclusive ele casou. Não estou dizendo que ele casou, mas a pessoa vivendo no inferno que ele vivia, o cara não ia pensar em casar nunca, né? Aí ele casou, teve filhos, tal, e hoje tem uma vida excelente e como era antes, um excelente servidor, mas hoje é um servidor que foi incluído, tá? E que, para mim, é o melhor exemplo do que, às vezes, a pessoa comete um assédio, comete algo, e não tem noção disso, tá? Então, sob a minha perspectiva, deve-se pensar não só na pessoa do assediado, mas também do assediador, porque ele pode atuar sem dolo, tá? Mas ele também pode atuar dolosamente, o que é mais preocupante, porque aí nós entraríamos na parte da psicologia, né? Para estudarmos de onde viria essa síndrome persecutória, esse negócio aí com relação aos outros, tá? Mas como eu mencionei, no meu tribunal, aqui o TRF da 5ª Região, não há, até onde eu sei, não há uma política voltada para coibirmos o assédio moral. Não, e repito, necessariamente não dizendo que aqui não há. Inclusive, já relatei alguns casos. Tá legal? Espero ter ajudado, pessoal. Então, eu não posso falar em nome do Senado, estou falando em nome do gabinete do senador Theomar, que eu sou o chefe de gabinete. Eu convido o senhor e a doutora Marina Vale trocarem experiências. Quem sabe o senhor não implanta no seu tribunal um pouco da nossa experiência lá no Senado? Tá? Marina, coloque o seu telefone aqui no chat, que aí ele pega, tá bom? O seu e-mail, fique à vontade. Pode ser? Tá certo. Você quer falar alguma coisa, senhor? Acho que tinha alguma colega, né, que queria... É muito importante essa preocupação de vocês, e a doutora Marina falou algo que ficou na minha cabeça: resolver pela mediação, né? Então, seria muito interessante os órgãos, inclusive do Poder Judiciário, terem um setor para mediar essas situações, né? Digo isso porque em 2018 eu sou instrutor do CNJ em mediação e conciliação, e eu capacitei servidores da Universidade Federal aqui para comporem um núcleo exatamente para tratar dessas situações que nós estamos debatendo aqui. Então, foi criado um núcleo de mediação vinculado à ouvidoria, no qual se procura resolver, através de conciliação, mediação, na verdade, mediação, os conflitos que há, os assédios que são relatados por parte de alunos, por parte de servidores. E olha que o resultado tem sido bom. A notícia que eu tenho por parte dos responsáveis é que as coisas estão andando. E o que até causou uma certa surpresa para a gente, porque como há aquela história, aquela hierarquia do professor com o aluno, né, poderia não fluir tão bem, mas tem fluído, né? Então, essa capacitação que houve foi bem legal mesmo, e felizmente tem ajudado bastante na Universidade Federal aqui da região. Obrigado, doutor. Professor Isabel. Obrigada pela fala. Eu queria colocar que eu achei muito interessante o que a colega falou a respeito de uma delegacia, né, para tratar isto em forma de inquérito. Eu achei muito interessante porque é como se fosse uma instância
anterior a um processo administrativo, né, eu creio que seria muito importante esta figura, e eu vou, inclusive, pensar isto, porque nós havíamos pensado num núcleo de acolhimento jurídico, né, na nossa estrutura. Mas eu vou pensar e eu queria depois trocar informações em relação a isso. Na fala do doutor Napoleão, Arthur Napoleão, eu achei muito importante o que ele colocou quanto a conhecer o comportamento e tudo mais, e divulgar esse comportamento. E eu acrescento que a nossa experiência aqui no estado do Amazonas, a nossa comissão, ela foi convidada, né? E nós fazemos um trabalho com a Escola de Magistratura do Estado do Amazonas, né? A Escola Superior de Magistratura, a ESMAN. Na ESMAN, nós temos todo um trabalho de formação para profissionais que atuam nas tratativas de assédio. Isso para fomentar eles de informação, de conhecimento, as pessoas que vão ser capacitadas, né, nas questões de assédio e que vão atuar diretamente com assédio. Mas não só isto. Ali falando com a mesma linguagem que o doutor Arthur Napoleão colocou, é notado nos tribunais uma grande quantidade de casos de assédio, certo? A figura, o poder e tudo mais, às vezes, eu diria assim, as tratativas de um processo, no meu ponto de vista, porque eu vivi o processo judicial, para quem não está acostumado com o processo, ele chega a ser agressivo, ele chega a ser uma forma de violência, certo? Isso na prática do direito, de quem é operador do direito, ele já está familiarizado. Mas a vítima, quando ela vai passar pelo processo judicial, cada etapa do processo é um sofrimento danado. Imagina quem lida com isso todos os dias, a problemática dos processos, a vivência das tratativas e tudo mais, é um ambiente que naturalmente é agressivo. E isto nos foi relatado, nos foi passado aqui no estado do Amazonas. Uma quantidade imensa de servidores adoecidos, como o doutor Arthur Napoleão falou, uma quantidade de servidores que estão em fase bastante avançada de adoecimento, que precisam de atenção. E por conta disso, quando nós começamos as tratativas da SECAM, nós temos um acordo de cooperação técnica com diversos órgãos, né? Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado, Sereste, são 7 Universidade Federal do Amazonas, são 7 instituições de peso. E entre elas nós temos com o Ministério Público desempenha um papel bem importante nisso e colocou nós todos em contato a fins de criar uma política de enfrentamento. Entre elas, a formação. E hoje, na nossa estrutura, já está contemplado a formação de juízes para as questões de assédio. Por que a formação de juízes? No interior, nas comarcas dos interiores, os juízes serão gestores também daquela comarca. Então, ele desempenha um papel fundamental no enfrentamento ao assédio. Agora, uma outra experiência diferente do que foi relatado é que, para os casos de assédio, nós, na nossa comissão, estamos tendo dificuldades de tratar o assédio por meio da mediação. A mediação não tem sido uma ferramenta eficiente. E há uma... Assim, só quando você se aprofunda, você se apodera dos conhecimentos relacionados ao assédio, você vai perceber que as questões de conflito laboral, aquelas que caberiam à mediação, certo? Elas estão na primeira fase do assédio, quando ainda não é assédio moral, quando ainda tem um conflito, quando ainda pode se apertar as mãos. Então, para nós aqui, nós não obtivemos sucesso com a prática de mediação, certo? Porque a gente encontrou os casos em fase muito mais adiantada, com as pessoas já adoecidas, com uma relação de trabalho insustentável, certo? Então, assim, a nossa experiência hoje, esses casos mais graves, eles não conseguem ser
acolhidos pela prática da mediação. Tá? Isso é só uma experiência que eu estou relatando e compartilho com os colegas. Era isso, tá? Muito obrigada. Professora Isabel, eu acho que você também precisa conversar com a Marina para trocar experiências. Marina, estou arrumando cliente para você. Ótimo, porque eu preciso aprender também. Eu tenho uns desafios que eu quero pedir ajuda aos universitários. Estamos todos aprendendo. A professora Marina, ela não falou até agora. Quem? Professora Marina, quer falar alguma coisa? Desculpa, eu não tinha. Então, eu tenho uma questão assim que eu não sei. Hã? É porque está um delay aqui. Desculpa. É que é muito difícil, né? Assim, engajar as pessoas na mediação. Eu tenho tido essa dificuldade também. Até quando o caso ainda não está tão crônico, mas as pessoas têm alguma, como é que eu posso dizer, algum orgulho, assim, sabe, de preferir o embate, né, do que a mediação, entendeu? Assim, é uma coisa mais destrutiva mesmo, assim, de mágoa, de querer que o outro se dê mal, né, assim, e não tentar construir alguma coisa. Então, a gente tem conseguido poucas mediações, né? Assim, a gente gostaria de ter mais. Eu acho que seria bom, mas tá difícil. E outra coisa é como envolver o suposto agressor assim, como incluí-lo de uma forma que, assim, né, muitos dos nossos supostos agressores são servidores efetivos que vão continuar na casa, né, até aposentar. Então, a gente precisa dar um jeito de educá-los, de incluí-los, né, de acolhê-los de alguma forma também. E esse é o nosso maior desafio, porque quando a gente chama essas pessoas para conversarem, a gente tenta ao máximo, né, a gente não quer fazer uma postura de julgamento, a gente busca conversar mesmo, entender o ponto de vista dessa pessoa, né, o que ela acha daquilo tudo, daquele conflito. Mas a pessoa já vem assim armada, né, como se ela tivesse sido chamada para o banco dos réus e já vem muito defendido, né, ou atacando, enfim. E aí a gente tem tido essa dificuldade assim de buscar conexão com essas pessoas para a gente conseguir melhores resultados, né? E aí, se alguém quiser me ajudar, tiver alguma ideia, eu agradeço. Doutor Napoleão. Professora Marina, veja bem, enquanto, né, instrutor do CNJ de mediação e conciliação, nós, quando capacitamos as pessoas, inclusive a professora Romilda está sendo capacitada, né, professora, como mediadora e conciliadora, há uma preocupação em que as demandas que sejam levadas, por mais complexas que sejam, tá? Por exemplo, envolvendo um divórcio bem, digamos, rumoroso, ou então as questões de Maria da Penha, né? Então, havendo uma capacitação, uma preparação do mediador, tá? Para lidar com essas situações, talvez melhore. Não estou dizendo que não tem capacitação, eu só estou conjecturando, né? E aí eu trago para vocês uma questão que já tem a referência à minha atividade fim, né? Porque o pessoal acha que o juiz só serve para fazer decisão judicial. Não é. O juiz trabalha muito mais como gestor de uma unidade judicial. E aí você vê uma série de problemas interpessoais que vocês têm que contemporizar. Por exemplo, eu tive que lidar com a seguinte situação. Um servidor queria ir para o fórum armado para matar o outro. Porque tinha brigado com a esposa, um brigou com a esposa do outro, e o outro pegou a arma e tal. E aí você, calma, tal, vamos fazer, digamos, uma mediação, um negócio, e você acaba resolvendo. Isso aí também pode, claro, ensejar um assédio moral, alguma coisa. Mas vejam bem,
a questão, e aí eu trago a questão judicial, né? Se nós fizermos uma pesquisa, e isso eu fiz aqui no meu tribunal, de questões das ações envolvendo assédio moral, a esmagadora maioria é improcedente, ou seja, a pessoa assediada perde o processo. Por quê? Prova. É muito difícil provar. Então, os colegas têm receio de depor. Geralmente, é um crime que não deixa muito rastro, né? Ou então o rastro é muito sutil, né? E aí, e essa é uma preocupação que eu tenho de, por exemplo, vamos elaborar uma cartilha. Aí colocar isso, como eu vou provar o dano moral, que as pessoas não sabem. E a pessoa, ainda mais pressionada, desesperada, aí que ela não vai raciocinar mesmo, que ela tem que guardar o WhatsApp, que ela tem que guardar o áudio, que ela tem que procurar se precaver dessa situação aí vexatória. Né? Era só uma colaboração que eu queria dar, mas é impressionante, pessoal. Assim, de 50 processos, 2 as pessoas ganharam, 48 perderam. Aí você vai ver falta de prova. Inclusive, eu já peguei processo que você... mas não tem prova. Mas ele me mudou do horário. Aí o cara vai, não, mas é porque precisava, tal. Então fica muito, como eu vou dizer, sem uma demonstração que ensejasse a ação, né, a procedência da ação. Muito sutil, né? Professora Denilda, por favor, você não falou nada até agora. E depois o professor Solano Guerreiro. Bom dia a todos. Eu sou a Denilda, aqui da UFAM também, da Universidade Federal do Amazonas. Também sou psicóloga, como algumas colegas, e participo da Comissão de Combate ao Assédio Moral aqui no Amazonas. E assim, o que o doutor Arthur acabou de falar, eu estou lembrando de um caso que a gente está atendendo agora recentemente, que é exatamente isso. É muito sutil, gente, é muito difícil, às vezes. A gente acha que a professora está sendo assediada, a gente vê com muita clareza para a gente, mas a gente não tem prova. Então, a gente já solicitou outros documentos, que ela encaminhasse para a gente outros documentos, mas mesmo assim, a coisa é muito delicada, gente, olha, é muito sutil. Aí eu volto para a questão da prevenção. Como é importante a gente trabalhar a prevenção para que isso não aconteça, né? E aí, o que vocês estavam falando também da mediação. A gente já tentou, em algumas situações, tentar mediar aqui. Quando a situação está muito avançada, quando o assédio já está numa fase muito avançada, assim, muito difícil, as pessoas já estão magoadas demais, já estão adoecidas, estão fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico. Nesse momento, é muito difícil a mediação, gente. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar isso no início, para evitar que aconteça, para que a gente não precise chegar nesse ponto. Porque realmente é uma situação muito delicada e quando a pessoa já está sofrendo, não vê outra saída a não ser processar o outro. Então, eu acho que é isso, gente. A gente tem muito serviço ainda, muito trabalho, muita conversa, para a gente ver o que é que a gente pode ajudar no combate ao assédio. Acho que é isso, gente. Obrigado, professora Denilda. Professor Solano. Fazer uma fala rapidamente. Estão me enxergando? Estamos. Bom, como eu já falei na última reunião, nós temos um pequeno problema de conectividade aqui na região, mas para não passar em branco dessa vez, que na última vez eu cheguei no finalzinho da reunião, devido à conectividade, falando sobre a questão dos assédios, que como fazemos parte, no caso eu faço parte, estou como conselheiro da DUA, do Instituto de Natureza e Cultura, lá na DUA, que é o Sindicato dos Professores Universitários do Amazonas, e nós fazemos parte do ANDES, no Sindicato Nacional, e o ANDES há muito tempo vem fazendo ações contrárias ao assédio, com várias campanhas, inclusive nós tivemos uma campanha contra todas as formas de assédio, que foi em defesa dos direitos das mulheres, dos índios, dos negros, negras, da LGBT. Nós, desde 2017, a DUA vem fazendo algumas campanhas de prevenções mesmo, inclusive tendo cuidado dentro das instituições, porque a Universidade Federal é uma das universidades federais
que mais tiveram denúncia de assédio ao longo desse período agora da pandemia, né, em relação à questão da atividade remota. Se eu não estou enganado, é a segunda ou a terceira instituição federal no Brasil com o maior número de denúncia de assédio. E aí, a DUA, ela tem se mostrado sensível a essa demanda dos colegas, dos docentes, né, em relação à questão do assédio. Eu não sei dizer como é que está em relação à questão dos servidores, dos técnicos e dos tais, técnicos em educação. Sei falar em relação à questão dos docentes que nós temos acompanhado mais de perto. Estamos tendo alguns problemas em relação a essa questão do trabalho remoto, a falta da interação, do contato com os colegas, mas mesmo assim algumas denúncias têm chegado via e-mail, tem sido protocolizado junto à DUA, e o jurídico tem se manifestado no sentido de garantir, né, ao assediado esse direito de procurar realmente procurar os seus direitos e ver a melhor forma de sanar esse problema do assédio no seu ambiente de trabalho. Nós agora estamos, inclusive, a DUA, nesse momento, está em a diretoria da DUA está em reunião para deliberar a questão justamente a composição da sua diretoria, porque já o período já ultrapassou. E o diretor atual também está se afastando para o doutorado. Daqui a pouco vai começar uma discussão lá a respeito disso, dos pontos de pauta, nossos pontos de luta em relação à questão da valorização do professor, e também um dos pontos é a discussão do assédio no ambiente universitário, no nosso ambiente de trabalho. E aí, a professora Angelita me convidou, eu não sabia que estava acontecendo essa reunião para discussão do assédio, mas como a professora Angelita e eu participamos de um curso que a própria instituição estava promovendo, de assédio moral, e ela sabia que eu fazia parte da turma, ela convidou, perguntou se eu tinha interesse em fazer parte dessa discussão sobre assédio. Por isso, estou aqui e agradeço pelo convite e por possibilitarem essa participação. Obrigado, professor Solano. Obrigado, seja bem-vindo. Professor, eu recebi, e peço a autorização dos colegas da UFAM, eu recebi um programa de prevenção e combate ao assédio moral. Eu gostaria de passar para a doutora Marina. Eu li, é um trabalho muito interessante, são 29 páginas, 28, sobre esclarecendo que o assédio moral é uma coisa bem boa para, de repente, a gente no Senado aproveitar. Eu acho que a gente... Posso repassar, professores da UFAM? Sim, com certeza. Obrigado. Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Vamos começar a tirar as nossas diretivas. Eu tenho aqui 3 sugestões. E vamos ouvir também os nossos consultores, doutor Eurico e doutor Eduardo. O que eu tive pensando? Em nós, o senador Telmário Mota, fazer um requerimento de audiência pública para discutir este assunto. E chamaríamos, para compor essa audiência, nomes daqui de dentro. Professor Isabel, doutor Arthur, Romilda, Marina, Angelita, Sandra, Adenilda, enfim, vocês que estão aí na linha de frente. O que é que vocês acham disso? Ok? Beleza. Então, eu vou precisar do telefone e do nome completo de vocês. Coloquem lá e eu pego, tá? Porque a gente vai precisar fazer contato com vocês para marcar data, para conciliar horários, porque tá, é uma coisa, a outra, segunda. Doutor João. Diga, professor. Me desculpem a indelicadeza, mas eu estou pedindo para falar já faz algum tempo.
Eu queria acrescentar mais uma informação, inclusive me sinto muito mal com esta problemática, certo? Vez que eu entendo e tenho vivido isso na prática, na experiência que nós temos assistido na SECAM, certo? Esse documento que o senhor falou foi a nossa equipe quem elaborou, certo? Ele é público, ele pode ser discutido, nós temos muita informação porque nós estamos trabalhando na problemática há algum tempo. Porém, veja o seguinte, Dr. Arthur Napoleão, ele fala sobre a questão da colheita de provas. A minha colega Denilda, ela falou de um caso que nós estamos atendendo nesse momento e que nós temos tido dificuldade, sim, para a colheita de provas, principalmente porque é um caso mais recente, mais novo, é uma problemática que a pessoa ainda está começando a construir o cenário do assédio. Porém, os casos que chegam no judiciário, nós observamos que uma grande maioria, né, como o doutor Arthur falou, de 48 casos, 2 foi confirmado o assédio, né? Mas o que nós estamos percebendo? O processo judicial, como eu falei no início da minha fala, ele sofre diversos erros processuais. E o principal deles está na perícia médica, no estabelecimento do nexo de causalidade, muitas vezes induzindo o juiz ao erro, certo? O magistrado ao erro. Então, nós temos uma grande quantidade de casos que é assédio moral, tá? Não estou dizendo que são todos, mas existe uma grande quantidade de casos que chegam ao judiciário e o judiciário não consegue absorver, reconhecer. Eu tenho 3 casos que o Ministério Público reconheceu o assédio, tem PAD, processo administrativo disciplinar, que reconheceu o assédio moral e o magistrado não reconheceu. Por que o magistrado não reconheceu? Porque o laudo pericial não reconhece o nexo de causalidade. E ele não reconhece o nexo de causalidade porque o perito não sabe estabelecer nexo. Ele desconhece o que é assédio. E isto é uma situação grave que merece a atenção dos fatos que estão ocorrendo. O não reconhecimento do assédio moral nesses casos leva um prejuízo imenso, porque a pessoa continua sendo assediada, ela passa a ser hostilizada no seu ambiente de trabalho, ela passa a ser excluída. A Denilda participou do acolhimento de uma servidora que nós concluímos praticamente uma boa parte do processo dela, que nós conseguimos reverter a situação dela com a emissão da CAT, revertendo a aposentadoria dela, que era uma aposentadoria comum por invalidez, etc. e tal, né? Em invalidez em decorrência de acidente de trabalho. Então, o nosso trabalho hoje está fazendo uma correção de diversos fatos, erros que estão acontecendo nos processos judiciais. Eu posso falar isso com propriedade por conhecimento de causa. E eu alerto ao doutor Napoleão que, por gentileza, repasse a minha fala, ela está sendo gravada, por gentileza, nos leve ao Conselho Nacional de Justiça, porque está acontecendo gravemente erros processuais que eu particularmente caracterizo isso como uma falsa perícia, porque os médicos estão opinando quanto a nexo de causalidade, negando o nexo por desconhecer o que é o assédio. Isso é muito grave, não dá para pegar e passar despercebido. Por gentileza, esse é um clamor, eu estou clamando para que se veja as falhas que estão acontecendo. Por favor, me desculpa, as minhas palavras podem ser duras, mas eu não consigo passar calada diante destas circunstâncias. Eu posso mostrar isso comprovadamente, documentadamente, que eu estou falando. Obrigada. Doutor Arthur, fique à vontade. Doutora Isabel, eu faço coro efusivo ao que a senhora falou. Tá? A lide judicial, que é a lide, é uma pretensão resistida, ou seja, é um conflito que vai ser levado ao judiciário.
ela pode ser vista sob o aspecto processual, que é muito limitado àquilo que está no processo. E ela também, nós temos a chamada lide sociológica, que aí envolve todas as relações, as emoções, os sentimentos que estão naquele processo. A senhora comentou que a perícia médica estava fazendo o nexo de causalidade. Até me chamou a atenção, porque a perícia médica não é para isso. A perícia é para atestar se a pessoa tem alguma incapacidade ali para o trabalho, alguma depressão e tal, mas não é o perito que vai dizer, olha, isso aí, essa depressão adveio das condições de trabalho. Não é. É o juiz que deve fazer esse link com as demais provas, tá? Então, não é o perito. E outro, o juiz, é sabido, ele não está adstrito ao laudo do perito, né? E, sinceramente, se um perito fosse, não vejo laudo, vínculo entre a situação da pessoa psicológica e o assédio, ele diz, rapaz, isso aqui não é para você se meter. Isso aí, quem faz esse link é o juiz e os advogados, cada qual a defender seus argumentos, tá? Mas, realmente, isso que a senhora mencionou, eu faço coro à senhora que é um erro judicial e tem que, no caso, há possibilidade de recurso, né, de ir para um tribunal, a decisão de primeiro grau. Não houve recurso? Eita. Em todos os casos, houve recurso e foram negados. Negados de forma genérica, diria assim. Agora, perdão, a questão é que o magistrado e os desembargadores, nesses casos, eles se ativeram a analisar, a seguir o laudo pericial que não quis estabelecer nexo de causalidade e deixou de olhar as outras provas. É um absurdo. Nós estamos a ponto de recolher isso e encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça, porque é uma situação de extrema gravidade. Ok, obrigado. Alguém mais quer a palavra? Quer acrescentar alguma coisa? Então, continuando, e eu acho que agora entra o trabalho dos doutores Eurico e Eduardo Modena, que são nossos consultores. Então, eu sugeriria uma audiência pública, que a gente vai conversar. Nós temos, doutores, e me ajudem, a nós, sobre a Convenção 190 da OIT, ver o que falta para ela ser ratificada, né, referendada. E uma sugestão que eu tenho para todos, doutora Marina, inclusive, que é minha colega, o Senado ele é iluminado com várias campanhas do câncer, de combate à violência contra a mulher e tal. Mas não me parece que tem essa campanha de iluminação do prédio para o assédio moral. Ou tem? Me corrija se eu... Não tem, né? Então, essa sugestão que vocês levassem também para os órgãos de vocês, né? Se você, Marina, quiser falar mais dessas campanhas que a gente faz, fique à vontade. Eu tenho mais para continuar depois. Agora vai ter o Setembro Amarelo, né? Inclusive, vai começar a iluminação, né, do Setembro Amarelo. Mas achei uma boa ideia, assim. Eu posso levar essa ideia para a diretoria geral. Até porque o suicídio, né, Marina, tem esse nexo com a assédio, né, com a violência, é isso mesmo. É verdade, Beleza. Professora Isabel, por favor. Eu até falei aqui no chat, né, porque eu já tomei a fala tantas vezes, que o Ronaldo, na reunião passada, havia sugerido uma campanha, né, para as questões de assédio. Mas como maio está muito distante, nós poderíamos usar a temática de assédio na campanha de suicídio, como as colegas estavam propondo, enfatizar o risco que o assédio causa sofrimento psíquico e pode levar ao suicídio. Eu acho que é um bom momento para se explorar a temática.
começar a divulgar que o Senado também abraça a causa, o que é muito importante. Todos esses órgãos que estão aqui abraçando a causa são de suma importância. Então, assim, quanto mais nós falarmos, mais nós conscientizarmos, trabalharmos na prevenção, é de uma importância infinita. Tá joia, obrigado. Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir para a Marina e para os colegas, eu sou fotógrafo também. E o Senado, eu já fiz várias campanhas com o Senado, e uma das últimas, e só vou citar esta porque cabe aqui dentro, foi de combate à violência contra a mulher, lá no mês de março. E o que a gente fez? O foco nós chamamos, botamos na nossa intranet, chamando os colegas para uma oficina de fotografia para essa temática. E a temática foi violências contra a mulher. Durante a oficina, a gente descobriu isso, os diversos tipos de violências. Então, a gente descobriu que o sapato alto é uma violência, que o alisador de cabelo é uma violência, e nós representamos isso através da fotografia. Nós mostramos isso através da fotografia. Então, foi uma coisa bastante positiva. E eu sugiro ao Senado, a doutora Marina, uma oficina de fotografia pegando o assédio moral, voltada para o assédio moral. Para vocês, dos órgãos de vocês, eu me proponho a dar esse curso para vocês aqui online. Tá? A gente pode conversar, podemos juntar os 3 órgãos, o Tribunal, a UFAM e o Senado, junta todos esses funcionários e eu dou essa oficina de fotografia. É só a gente combinar o jogo. Tá? Porque isso dá um impacto muito grande. Primeiro é a arte, depois é os sujeitos estarem inseridos ali. Terceiro, cada um pega essas fotos, bota nas suas redes sociais. Então, isso repercute. O próprio Senado fez exposições com estas fotos, com todas essas exposições, o Senado... Aí, lá, a gente, no Senado, vota qual a melhor foto e tal. A pessoa ganha um certificado, as 3 melhores fotos, certificado de participação. Então, isso tudo aumenta a autoestima. E só para encerrar, a minha experiência, como a Marina disse, o Senado, eu fui um dos que foi fotografado para fazer a campanha. A minha plaquinha tinha assim: assédio no Senado não tem vez. Rapaz, isso me deu uma responsabilidade, até arrepio, tão grande, porque eu falei, gente, eu não posso cair em desgraça, não. Eu não posso assediar um colega. Então, o meu cuidado redobrou. A minha responsabilidade redobrou. Tá? Então, por quê? Eu fui inserido nisso, graças a Deus. Eu fui chamado por conta da minha capacidade, então, da minha retidão, mas aí dobrou, meu cuidado dobrou. Então, a partir dessa inserção, eu tenho essa sugestão para vocês. Eu gostaria de ouvir... Ok, doutor Arthur, por favor. Quando o senhor mencionou o curso, e pegando a fala da doutora Isabel, poderia ser instigada ao CNJ, a Escola Nacional da Magistratura, para a capacitação dos juízes em processos de assédio moral. Nós temos capacitação nos mais variados temas, lavagem de dinheiro, escuta acolhedora, tal, e fazer isso. Agora, só um detalhe, eu sou da Justiça Federal, então nós pegamos casos de servidores, né? Não são casos da iniciativa privada. Com certeza, os colegas lá da Justiça do Trabalho têm muito mais expertise do que nós. Mas essa sugestão de um curso de capacitação para juízes, e é fácil deles prepararem. Doutora Angelita, por favor. Beleza. Arthur, o que você está dizendo faz memória a nosso primeiro encontro, quando a professora e doutora Isabel comentou que a nossa frente de atuação, a nossa atuação estaria... Vamos recordar, pessoal, quem estava no primeiro encontro.
comissões locais, e daí o Solano, você viu, o Solano falou, a gente quer montar as comissões locais. Uma segunda frente de ação, formação e gestão, e uma terceira frente seria a legislação. Então, assim, você não estava no primeiro encontro, mas quando você diz, olha aí, vamos criar cursos, né, na magistratura para desenvolver esse tema, é o que a professora Isabel trouxe, né? Lembra, João? Lembra, Romilda? Lembra o pessoal que estava... De a gente ter essa frente agora desse grupo, seria comissões locais, formação e gestão e legislação. Então, você acabou Você nem estava na primeira reunião, né, Arthur? Mas entende? Que bacana, né? Obrigada, eu acho que é por aí mesmo. E só até em tom de confidência para vocês, um excelente curso que eu fiz sobre assédio moral e sexual foi junto a vocês, do Instituto Legislativo Brasileiro, aí do Senado. Muito bom curso. Muito bom mesmo. E depois que eu disse, dá para replicar para os juízes, né? Dá. Oh, obrigado. Tá. Alguém mais? Doutor Eurico, alguma coisa? Vamos lá. Bom dia. Muito interessante tudo que eu escutei aqui. E eu acho que talvez eu possa contribuir tentando fazer colocar um pouco de perspectiva, né, a partir de ciência social empírica do que é que nós estamos fazendo aqui, né? Em termos de sociologia do direito, nós estamos lidando aqui com uma espécie de oposição entre leis e costumes. E isso não é fácil. Eu anotei aqui várias expressões, várias ideias que foram lançadas aqui, e todas elas corroboram essa dificuldade, como eu estava dizendo. Há projetos que tramitam há décadas, essas coisas atingem minorias, é necessário mudança de mentalidade, os processos não andam, existe dificuldade de prova, tudo isso foi mencionado aqui hoje, né? Eu diria que isto pode ser descrito, né, todos esses fatos e outros ainda, como acontecendo no plano do embate entre lei e costume. Costume não é sempre bom costume. Costume, em sociologia do direito, é aquilo que faz a sociedade funcionar. Ainda que seja perverso, todos sabem que sociedades podem ser perversas e complicadas. Costumes é o que faz a sociedade funcionar. Sempre há uma relação entre lei e costume. Essa relação pode ser fluente, no sentido a lei chancela o costume, ou essa relação pode ser conflitiva. Né? Desde o século XVIII, desde o Iluminismo, as leis e os costumes entraram em conflito, né? Porque a ideia é a racionalidade legal, todo mundo é igual, todo mundo tem direitos, etc. e tal, né? Mas os costumes que fazem as sociedades funcionar, né, não pensam exatamente assim. Então, a nossa questão aqui é a de como é que o Estado, né, incide sobre essa teia de costumes e para alterá-lo. Porque, num certo sentido, se os costumes têm uma funcionalidade perversa, e eu acho que eles, infelizmente, têm, né, quando o Estado incide sobre eles, para alterá-los, é preciso que ele o faça de modo, digamos assim, sedutor, perspicaz. Né? A pena, a capacidade da gente, digamos assim, investir contra pessoas, agressores, assediadores, né? Isso tem, digamos assim, um limite, né, que eu acho que foi assim, exaustivamente observado hoje, e ao mesmo tempo outras pessoas falaram que o negócio é formação, educação e coisa e tal. Tudo isso é certo. O ponto aqui, né, é como se instrumentar para entrar neste conflito entre leis e costumes. E eu chamo a atenção muito para o fato de que o arraigamento dos costumes na gente, assim como as leis também, né, ela tem uma base psicológica,
digamos assim, uma realidade psicológica, né? A nossa economia psicológica ela está constituída pelas nossas relações com as normas sociais, né? Sejam elas costumeiras, sejam elas jurídicas, e assim vai. Ou seja, o Estado, aí no caso, tem que aprender a ter acesso a essa, digamos assim, na falta de expressão melhor, tá, gente? A essa intimidade psicológica das pessoas. Aí falou-se aqui em iluminar o prédio. O doutor João falou, e eu acho que é o que mais anda, falou em arte, porque é o que mexe com esses cordões, né, delicados que estão amarrando lá a alma das pessoas, que foram formadas assim. Também se falou na necessidade de incluir os assediadores. Tudo isso é correto, mas o que as pessoas... e isso indica, né, é que a gente já tem, eu acho, até uma percepção que começa a ser madura e conceitual do assunto, o que inclui saber que não é fácil mexer com ele, né, por diversas razões. Para mim, né, do ponto de vista do lugar que eu estou ocupando, que é o de auxiliar os legisladores a formular coisas, né? Essa reunião aqui foi super interessante, seja pelos exemplos e as situações que foram relatadas, mas como também por uma espécie de coleção, eu anotei aqui, de soluções que estão sendo usadas, de problemas que estão sendo enfrentados, né? Mas o que eu queria também deixar é um recado digamos assim, do otimismo no longo prazo, que eu acho que o nosso país já comprou essas coisas, é um país que reforma seus costumes desde a Constituição de 88, é uma Constituição que virtualmente comanda isso, né? Então, a atividade do legislador tem sido essa, mas ainda assim a caminhada é longa, especialmente porque cada aquilo que eu estava falando dá uma certa funcionalidade perversa dos costumes. Observem que a nossa sociedade é o 7º ou 8º PIB do mundo, né? É uma potência. Podia ser mais, eu acho que podia, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que esta sociedade não é assim, apesar dela ser como ela é. Essa sociedade é assim porque ela é como ela é. É aí que eu me refiro à funcionalidade perversa dos costumes e à delicadeza de se tratar com isso. Extrema dificuldade de se tratar com isso e, ao mesmo tempo, queria mencionar aí, sim, o meu otimismo de longo prazo, que é um negócio muito bacana ver uma sociedade grande, do tamanho da nossa, chamando para si um problema tão, digamos assim, complicado, difícil, arraigado na história. É muito, digamos assim, sugere um otimismo moderado, mas sugere esse otimismo. E é isso aí. Obrigado. Obrigado, doutor Eurico. Doutor Eduardo, por favor, fique à vontade. Não, só colaborando, aliás, agradecendo pela verdadeira aula que foi dada, né? E eu concordo com o senhor mesmo. A longo prazo, devemos mudar isso aí, porque muito já mudou, né? Eu vejo a questão da lei da Maria da Penha. Isso, né? Muito já mudou. A questão de racismo, a questão de homofobia. Então, se nós evoluirmos nessas áreas, podemos evoluir também essa, né? Do assédio moral. Isso. Vamos caminhando. Tamo junto. Doutor Eduardo, com a palavra. Olá, bom dia novamente. Gostaria de focar sobre os aspectos propriamente jurídico-legislativos da questão. Uma das questões que apareceram para mim, de forma clara, nós já tínhamos ciência disso, mas foi confirmado, está no fato de que existe uma dificuldade de que o judiciário, os legisladores e os próprios empregadores
os próprios trabalhadores e também os empregadores de lidar com a questão do assédio moral. Do ponto de vista legislativo, um dos fatores que ajuda para isso é o fato de que você não tem uma definição legislativa do que seja o assédio moral. Existe uma definição do assédio sexual, ela já foi incorporada ao ordenamento jurídico, mas do assédio moral, não. Então, podemos dizer que o tratamento ainda é completo. E refletir, em última análise, na própria maneira como os poderes e a própria sociedade civil vai lidar com essa questão. A notícia que nós temos até o presente momento é que o projeto mais próximo a ser aprovado está no Senado, entrou agora em fevereiro, é o PL 1521, que é originário do 4272, se não me engano, que é um projeto de 2001, ele já é um projeto antigo lá na Câmara, que só chegou ao Senado agora, em fevereiro, e que foi inserido, esse talvez seja um dos problemas, dentro das discussões mais amplas da reforma do Código Penal. Esse projeto tem um problema, embora ele represente um avanço, ele é um projeto que tem um caráter muito restrito, é um caráter relacionado à tipificação penal do assédio moral. Então, ele tem uma definição que, de alguma forma, já foi ultrapassada pela evolução da discussão jurídica sobre esse tema. Uma das debatedoras falou sobre a Convenção 190, que ela representaria um grande avanço, e eu concordo. A Convenção 190 é um documento bastante recente, de 2019, da Organização Internacional do Trabalho, e ela tem uma definição mais compreensiva, mais ampla do assédio moral, que inclui, aí no caso, o assédio sexual, e ela também estabelece obrigações de, como eu poderia dizer, de outras medidas educativas, preventivas, etc., referente ao assédio moral. O problema, nesse caso da Convenção 190, do ponto de vista do Congresso, do Senado, é que, como nós sabemos, o Congresso não tem competência para iniciar a ratificação de tratados internacionais. Essa competência cabe exclusivamente, constitucionalmente, ao Poder Executivo. Então, ela só vai entrar em discussão no Congresso quando o Poder Executivo enviar. E, nesse momento, nós temos, para ser eufemísticos, um Poder Executivo que é muito pouco sensível a essas questões de laborais em geral. De maneira que a gente pode utilizar, eu acredito, a Convenção 190 como uma espécie de marco, uma espécie de orientação, uma espécie de farol para uma ação legislativa. Mas não devemos esperar, eu acho, que ela venha a ser oferecida ao Congresso tão cedo. Esse é um problema. Minha crença é um marco. E, nesse sentido, é que a gente poderia tomar, repetindo, a Convenção 190 como um farol, mas não vejo possibilidade de ratificação próxima dela. Ok. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Arthur. Corroborando o que o doutor Eduardo falou, nós, do Judiciário, experimentamos isso com relação à Lei Geral de Proteção de Dados.
É uma lei que há 2 anos está para entrar em vigor, inclusive o presidente do Senado determinou que entrasse logo, tal, e tomara que entre logo em vigor. Mas aí se discutiu num seminário patrocinado pela Escola Nacional de Magistratura, se os juízes poderiam decidir com base não nos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim na principiologia que deu origem àquela lei, porque a principiologia ela está dentro do próprio sistema jurídico, né? E aí chegou-se a um consenso de que isso seria possível, né? E aí, com relação a essa Convenção 190, poderia usar isso. Olha, não vamos usar a Convenção, mas a principiologia, até porque, se vier a ser ratificado, é porque está de acordo com o nosso sistema jurídico, né? Então, as normas elas entrariam dentro de um sistema. Então, só queria dar essa colaboração, que isso aí já, inclusive, está sendo utilizado no judiciário com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não decidimos com base na lei, porque não está vigente, mas com base nos princípios que a nortearam. Obrigado. Com relação a demora, a longo prazo, algo que foi dito aqui, eu falei na reunião, nós detectamos isso na reunião passada, e eu trouxe a questão do feminicídio, que eu lembro bem. Eu acompanhei várias audiências públicas, quando esse assunto chegou ao Senado. Ninguém conhecia esse termo. O Senado não se conhecia. Foi o pessoal, foram as senadoras do PT que trouxeram. Um termo novo, elas fizeram com que os senadores entendessem, com que a sociedade entendesse, e hoje é uma lei. Tá? Então, a gente tem que começar. Eu estava conversando isso com o senador Telmário também. Eu falei, senador, tudo indica, já existem projetos de lei e tudo mais, mas uma das coisas que eu vou sugerir aos nossos consultores é elaborarmos um projeto. Porque é o seguinte, o senador Rodrigo Pacheco, ele é o relator do nosso Código Penal. Então, ele está pegando todos os processos para alterar o Código Penal. Nós já estivemos, os nossos 2 colegas que não estão aqui, já estiveram com eles, com os assessores dele, e ele não vai mexer, a gente quis emendar um dos projetos, era essa a ideia, em cima dos projetos que a doutora Isabel e o Samuel avaliaram, a gente ia emendar algum desses projetos, mas fomos informados que o senador Rodrigo Pacheco não vai mexer em nada. Tá? Então, a saída que a gente viu, que nós trazemos aqui para os nossos consultores, é de um projeto de lei. Essa questão aí do farol, ter como farol foi excelente, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, e é uma sugestão que eu deixo para a gente analisar. A palavra está aberta, quem quiser. Eu sou como a Marina comentou, a questão da rede, como outras pessoas disseram, né, nesse encontro. Nós precisamos criar um sentido de rede, né, várias vozes, várias impressões, vários estudos, várias narrativas, várias memórias, porque eu nunca me dou por vencida. Eu penso que a discussão e o debate, mesmo que esse projeto de lei que já está tramitando tenha uma outra dirigência, aquilo que o Eduardo comentou, né? Que a gente precisa, por exemplo, aqui em Maringá, a gente conseguiu transformar um projeto de lei, dia 9 de agosto é o dia das populações tradicionais, e daí criou-se uma lei para que as populações tradicionais do Paraná tenham no calendário local oficial da cidade um dia para discutir a temática indígena e dos nossos pais ancestrais. Foi uma luta que começou na Câmara de Vereadores, mas quem assinou essa lei, né, foi o nosso prefeito, foi lá para o gabinete do prefeito. Então, eu compreendo que essas iniciativas, elas precisam, sim, ter esse tipo de
criatividade. Eu penso que a proposta que a gente viu e que o professor Eurico salientou, dizendo, vamos usar a arte como linguagem, vamos usar essas redes, vamos usar curso, como o doutor Arthur falou, vamos usar cursos de capacitação como forma de criar essa cultura inclusiva. Então, eu penso que, eu sempre sou muito otimista, viu, gente? Eu penso que as propostas colocadas, audiência pública, campanha, e trabalhar com um novo projeto de lei que possa estar mais próximo do que a Isabel nos apresentou, do que o Solano atentou, eu penso que isso seja o caminho, por que não? A gente está em curso, o processo é dinâmico. Obrigada. Obrigado. Bom, acho que a gente já está caminhando para o final. Então, diante de todas essas diretivas, eu acho que sim, que nós tiramos aqui, eu acho que a gente vai estudar, vamos refletir sobre tudo isso, e eu convidaria todos para uma próxima reunião. Na próxima quarta-feira, na próxima segunda-feira é feriado, 7 de setembro. Então, na outra segunda, de hoje a 15 dias, nesse mesmo horário, às 10 horas. Porque a gente passa esses dias amadurecendo, conversando com nossos colegas, conversando entre a gente, e vamos ver o que a gente traz de efetivo. Pode ser? Algum comentário? Beleza? Usem o mesmo link que vocês usaram hoje, tá? Então, estão convidados para... Que dia? Na outra segunda-feira, acho que é dia 14. Deixa eu ver aqui. Dia 14 de setembro, às 10 horas, uma nova reunião para a gente continuar esse assunto. E podem chamar pessoas que vocês conheçam, que estejam ligadas a esse debate, porque está aumentando e está enriquecendo muito. Tá bom? Em nome do senador Teomário, eu agradeço e abraços a todos e feliz semana. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Eu vou disponibilizar, está sendo gravado, eu vou botar no YouTube, vou mandar o link do YouTube para vocês, para quem eu tenho contato, e vai distribuir vocês, se quiserem analisar depois, ver e distribuir, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, até mais.